trazer uma palavra de Deus para vocês. Vamos para a palavra do Senhor? Hoje eu não preparei o slide não, mas eu quero que você abra a sua Bíblia em Josué 15, que é o nosso texto base. Nós estamos nessa campanha aqui das fontes superiores e das fontes inferiores, amém? Em nome do Senhor Jesus. Quem trouxe a garrafinha com água? Glória a Deus. Hoje não tem copinho não, tá? Esse copinho descartável, muitas vezes eu peço naqueles papelzinhos, junto com os biscoitos, mas ele vem pouco, tá? Esse copinho aí, quem doa para nós é a irmã Terezinha. Eu falei assim, não, irmã Terezinha, deixa que eu compro. Ela falou, mas o senhor não deixa eu abençoar a obra? O senhor vai tirar esse privilégio? Rapaz, quem é convertido é uma coisa séria, não é? Ela falou assim, você vai tirar, o senhor vai tirar de mim o privilégio de doar os copos? Eu falei, não, imagina. E ela é quem doa os copos. Então, zela dos copinhos da igreja, amém? Porque é do suor da irmã Terezinha, tá bom? Em nome de Jesus. Josué capítulo 15 é o nosso texto base. Onde fica Josué, pastor? É o 6º livro da Bíblia. Se você abrir, tem Gênesis, Êxodo, Levítico, os Números, Deuteronômio, Josué. Isso. Capítulo 15, onde nós estamos estudando. Em nome de Jesus. Nós vamos ler o versículo 16, amém? E disse Calebe, quem ferir a Quiriat-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e este deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai, e ela se apeou do jumento. Então Calebe lhe disse, que é o que tens? E ela disse, dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Põe a mão no coração e vamos orar. Pai, eu quero te louvar pela tua palavra. Esta é, meu Deus, a 4ª semana que nós pregamos sobre esse texto, e eu creio que o Senhor tem coisas novas para nos ensinar. A tua palavra diz que as tuas palavras se renovam a cada dia. Então vem neste dia falar conosco, fala-nos algo novo, abre os nossos olhos para algo que porventura eles estejam fechados. Vem falar conosco, meu Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela tua palavra. Aumenta a nossa fé. Nós te pedimos em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Então hoje eu quero pegar com vocês o versículo 19. Nós já tiramos boas lições desse texto, amém? Já tiramos boas lições. Mas aqui no versículo 19, ela disse assim, ó, dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. E disse ela, dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Amém, pessoal? Então me ouça, fontes superiores fala das bênçãos que vêm de cima. Fontes superiores eram aquelas fontes de água que vinham de cima, que jorravam das montanhas, do alto. Fontes inferiores, aquelas que nascem da terra. Então, trazendo para o lado espiritual, fontes superiores são as bênçãos que vêm da parte de Deus, que estão no céu, que só o céu pode dar. Bênçãos inferiores são aquelas bênçãos aqui da terra, que nós conseguimos conquistar com a força do nosso braço. Hoje eu quero falar sobre as fontes superiores, sobre as bênçãos superiores. Então, fontes superiores fala das bênçãos que vêm de cima, da parte de Deus. São bênçãos que, por mais que nos esforcemos, só Deus pode nos dar. Existem bênçãos que você jamais vai conquistar com a força do seu braço. Só Deus pode dar. E para quem Ele vai dar? Para aqueles que andam nos seus caminhos,
que obedecem às suas palavras, que seguem a direção do seu espírito. Não tem outra forma de conquistar essas bênçãos. Tem coisas na nossa vida que nós ainda não conseguimos conquistar, não é porque nós não somos sábios ou capazes, não, é porque Deus ainda não deu. Há bênçãos que, para consegui-las, os esforços humanos serão totalmente inúteis, mas que para o nosso Deus basta apenas uma palavra dele, e numa fração de segundos o milagre acontece. Vamos dizer aqui, uma pessoa cega, ela consegue curar-se a si mesma? Não. Por mais que ela se esforce, ela nunca vai conseguir restabelecer a sua visão, restaurar a sua visão. Mas Deus consegue curar? No estalar de dedos. Uma pessoa aleijada, uma pessoa cujo rim parou. Há casos, há situações, há bênçãos que você precisa de Deus para conquistá-las. Muitas pessoas estão por aí sofrendo, vivendo doentes, problemas difíceis, porque elas não conseguem entender que é de Deus que vem a bênção, que só através de Jesus elas vão conseguir conquistar o seu milagre. Então eu vou repetir isso daqui. Há bênçãos que para conquistá-las, os esforços humanos serão inúteis. Esforços no sentido de você mesmo fazer a coisa acontecer. Você vai se esforçar, claro, se esforçar espiritualmente, jejuando, orando, vindo à igreja, lendo a Bíblia, servindo a Deus, para que Deus possa te abençoar. Amém, pessoal? Bênçãos superiores fala de salvação. Alguém aqui consegue se salvar a si mesmo? Não, só Deus pode dar a salvação. Fala de salvação, cura, libertação. Tem pessoas que já foram ao psiquiatra, ao psicólogo, já fizeram tratamentos e elas não conseguem ser libertas. Por exemplo, a pessoa dá um surto psicótico. Eles levam lá naqueles hospitais, né? Não sei qual é o nome que dá, hospital para loucos. Dá lá uma sossega-leão, não sei que injeção é aquela. E até acalma, mas resolve o problema? Na maioria das vezes não. Quantas pessoas vão lá, passam um tempo, depois volta tudo de novo. Por quê? Porque é espiritual. Se é espiritual, só Deus pode fazer. Só Deus pode resolver. Só Deus pode libertar uma pessoa. Mas aí muitos lá fora, por não entenderem, por não compreenderem isso, eles ficam batendo em tudo quanto é porta. E por último é que eles se lembram de Deus. E quando lembram? Talvez você e eu conhecemos muitas pessoas que, se estivessem buscando a Deus, já teriam resolvido o seu problema. Mas enquanto elas não se dobrarem diante de Deus, enquanto elas não descerem do seu pedestal de orgulho e vierem buscar a Deus, nada vai acontecer. Vão continuar sofrendo. Então as bênçãos superiores são aquelas que só Deus pode dar. Só Deus, queridos. Amém? Então, bênçãos superiores fala de salvação, cura, libertação, transformação de caráter. Quantos de nós aqui, pais e mães, esposas, maridos, já aconselhamos a pessoa, e você dá conselho, e você dá lá um gelo, ou você muda ou eu vou me separar. Dá jeito? Não dá, porque só Deus. Agora Deus consegue mudar o caráter de uma pessoa. Deus consegue tirar o coração de pedra e colocar nele um coração de carne. Deus consegue, nós não. Pastor, o meu filho era uma bênção, meu filho desviou. Por mais que a senhora, com todo o seu amor, carinho, oração, não consegue. É Deus quem muda. As nossas orações funcionam como uma intercessão para que eles venham até Deus. Eu pregava aqui na sexta-feira sobre o cego Bartimeu. A Bíblia diz que ele clamava a Jesus e a multidão mandava ele se calar. E a Bíblia diz que ele clamava cada vez mais, até que Jesus parou. Mas é interessante,
Quando Jesus parou, Jesus não foi até o cego. Jesus falou assim, manda chamá-lo, traga-o aqui. Em outras palavras, tem muitas pessoas por aí que estão esperando Jesus ir até elas. Ele não vai, elas têm que vir até Jesus. Pastor, vamos lá na minha casa visitar o meu filho. Seu filho está o quê? Ele está paralisado, está paralítico, está na cadeira de roda? Não, está não, é porque ele não gosta da igreja. Então, se ele quiser, ele tem que vir. Ele tem que vir até Jesus. Quantas visitas eu já fiz desse tipo, que a gente vai na casa da pessoa visitar e a pessoa nem dá bola. Por quê? Porque ela não quer Jesus. Agora, se ela está doente, está acamada, está paralítica, é outra história. Você tem que levar essa mensagem para a pessoa tem que vir até Jesus, porque é Ele quem liberta. A pessoa tem que querer a cura dela, a pessoa tem que querer a libertação. Amém, pessoal? Então, nós sabemos que todas essas coisas que eu acabei de citar, só Deus pode fazer. Então, se eu sei que é só Deus quem pode fazer, então eu vou lutar. Quem está entendendo? Eu vou lutar, eu vou me agarrar em Deus, eu vou servir a Deus, para que Deus possa fazer isso na minha família. E aí eu aprendo mais. Vai comigo em 2 Pedro, vai aí. Pode fechar aí o Josué, que hoje eu não volto mais aí não. Vai comigo em 2 Pedro, capítulo de número 1. Onde fica, pastor? Lá no final da Bíblia tem Apocalipse, e aí antes de Apocalipse, voltando, você tem Judas, você tem as 3 cartas de João e as 2 de Pedro. Você vai comigo na 2ª carta de Pedro, no capítulo de número 1. Isso, procura aí que eu te espero. 2ª carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. É pertinho de Apocalipse. Pastor, eu estou acostumado se eu pôr nas telinhas aí que eu nem leio na Bíblia. Não, é bom ler na Bíblia. É bom carregar uma canetinha e marcar também. Mas se você não tiver com Bíblia, está aqui nas telinhas, tá? Versículo 3, vamos ler? Visto como o seu, diga comigo, divino poder. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Amém, pessoal? Então presta atenção, Pedro falando, visto como seu divino poder, é um poder divino, não é um poder natural, não é coisa de homem, não é daqui da terra, é do céu, é superior. Esse poder divino de Deus nos deu tudo que diz respeito à vida, coisas materiais, e à piedade, coisas espirituais. Amém, pessoal? Então, diz que Ele nos deu tudo que diz respeito à vida, coisas materiais. Vida diz respeito às coisas que são aqui da terra, as coisas materiais. Já a piedade, as coisas espirituais que vêm do alto. Eu quero falar, assim, um pouquinho sobre essas coisas espirituais. Tudo que nós precisamos para viver aqui na terra, com relação às coisas materiais, Deus já preparou para nós. A Bíblia diz que aquilo que foi feito não foi feito do que aparentemente se vê. Está lá em Hebreus. Como assim? Por exemplo, o sol não foi feito do que aparentemente se vê, porque Deus falou assim, haja luz, o sol apareceu. Os animais, produz a terra seres viventes, segundo as suas espécies, do nada apareceu, do nada existiu. Então isso significa que primeiro essas coisas foram criadas no mundo espiritual, para depois se manifestar, se materializar aqui no mundo físico. As bênçãos materiais que você precisa, Deus já preparou para você no mundo espiritual. Só que você tem que crer, orar, buscar a Deus, servir a Deus, para que Ele faça elas se materializarem aqui na terra.
Pastor, o meu sonho é ter uma casa própria. Deus já tem uma casa preparada para você. Ah, eu duvido, pastor, é muito difícil. Olha o salário que eu ganho. Deus não depende do seu salário para te dar uma casa. Deus não depende de coisas materiais para operar as espirituais. Um dia, se você morrer sem comprar a sua casa, quando você chegar no julgamento diante de Deus, você vai dizer, pode falar para ele, Deus, eu sonhava tanto com a casa, o Senhor nunca me deu. Ele vai dizer assim, filha do meu coração, ô anjo fulano, traz aí a foto da casa que eu preparei para ela. Uai, o senhor tinha uma casa para mim? Tinha, mas por que o senhor nunca me deu? Porque você nunca creu. Sem fé, é impossível agradar a Deus. A cura que você precisa já está na mão de Deus. Quando que Ele vai liberar essa cura? Quando você crê. Agora presta atenção, primeiro você crê, depois você recebe. As pessoas estão querendo primeiro receber para depois crer. Não é assim que funciona a forma bíblica. Primeiro eu creio que já estou curado, eu creio que já tenho a bênção, para depois essa bênção se manifestar. Entenda isso. Pastor, eu estou com um problema na perna, então não confesse o problema, confesse a cura. Obrigado, Senhor, eu estou curado. Aí o diabo vai dizer, mas e o problema na perna? Não, mesmo com esse problema eu já estou curado. Vamos ler o versículo de novo? Visto como seu divino poder nos deu tudo, diga comigo, tudo. O que diz respeito à vida, coisas materiais, e à piedade. E como que Ele me dá isso? Pelo conhecimento. Conhecimento de quê? Das Escrituras. Pelo conhecimento de Cristo. Pelo conhecimento da obra dEle. Amém, pessoal? Sendo assim, entendemos que Deus já nos deu todas as bênçãos que viermos a precisar, tanto as superiores quanto as inferiores. Elas estão todas em suas mãos, à nossa disposição. As bênçãos já estão nas mãos de Deus, prontas para serem entregues a nós. Só que primeiro nós temos que abrir essa porta, abrir esse baú de milagres com a nossa fé. Não sei se está dando para entender. Quando eu pregava aqui sobre o cego Bartimeu, a Bíblia diz que quando Jesus mandou chamá-lo, sabe qual foi a primeira atitude dele? Jogar a capa fora. Que capa? Naquela época os cegos possuíam uma espécie de capa que os identificava como cego. Quando você via uma pessoa passando com aquele determinado tipo de capa, você dizia, lá vai uma pessoa cega. Hoje, os cegos não usam capa. Hoje, os cegos usam óculos escuros, não é assim? Ou uma varinha ali, né, de alumínio, que eles vão aqui, não é assim? Ou, em outros casos, um cão-guia. Quando Jesus mandou chamar o cego Bartimeu, ele não pegou a capa, dobrou e entregou para alguém. Fulano, guarda aí a minha capa aí, porque vai que Jesus não consegue me curar e eu volto a usá-la. Foi isso que ele fez? Ele jogou fora. Por que ele jogou fora? Porque havia uma certeza, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Havia uma certeza de que ele seria curado, por isso ele jogou a capa fora. É mais ou menos assim, você vai no culto de cura, de libertação, e você vai com tanta fé que você já pega os remédios e joga todos fora. Eu não estou mandando ninguém jogar remédio fora não, amém? Vai que você não tem fé, joga os remédios fora, aí a doença piora e fala assim, foi o pastor, aí me processa, está amarrado. Eu não mando ninguém jogar remédio fora. Você tem que jogar um dia, se quiser, pela sua fé. Amém, pessoal? Então, todas as bênçãos que nós estamos precisando, ou que porventura viermos a precisar, já estão nas mãos de Deus. E como que eu faço para essas bênçãos chegar até mim? Você tem que destrancá-las com a chave da fé. Com a chave da fé. Amém, pessoal? Jesus disse para Pedro, eis que eu te dou as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu. Aí depois ele falou assim, ali no mesmo contexto, e as portas do inferno
não prevalecerão contra a minha igreja. Primeiro ele fala para Pedro que está dando a chave. Depois ele fala que as portas do inferno não prevalecerão. Por quê? Porque quem tem a chave consegue abrir a porta. Que chave é essa? O nome de Jesus, a fé. Você quer ver? Apocalipse 3:8. Muitas pessoas, meus irmãos, estão sofrendo porque ainda não compreenderam como que Deus trabalha. Apocalipse 3:8. Apocalipse é fácil, é o último livro da Bíblia, amém? Todos acharam? Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e que ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Qual é o segredo? Guardar a palavra dele, não negar o nome, essa é a chave. Ele disse, eu coloquei diante de você uma porta aberta. E se tiver fechada, eu uso a chave. Eu uso o nome de Jesus. Eu uso o poder de Deus. Como que os céus vão se abrir para mim? Pelo nome de Jesus, pelo poder de Deus. Então, Pedro falou para nós, né? Visto como seu divino poder nos deu tudo. Irmão, Jesus já fez a parte dele. Não tem mais nada da parte de Deus para ser feito. Agora somos nós que temos que fazer a nossa parte. Jesus já fez a dele. Ele nos deu o seu nome, nos deu o seu poder, nos deu a sua autoridade. Somos nós agora que temos que colocar esse poder para funcionar. Somos nós que temos que expulsar o mal, mandar o inimigo sair do nosso caminho. Ao invés de ficar orando, Deus, me cura, Deus. Não, Deus já curou aonde? Lá na cruz. E o que eu tenho que fazer? Manda a doença embora. Satanás, pega a sua enfermidade, pega a sua doença, saia do meu corpo, porque eu já estou curado pelas feridas do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então tudo que diz respeito à vida e à piedade, Ele já nos deu. Diga glória a Deus. Você pode até, com o seu próprio esforço, conseguir alguma coisa, mas por não ter a bênção de Deus, por qualquer motivo, o inimigo conseguirá roubar de você. Isso falando das bênçãos terrenas, né? Porque as bênçãos espirituais o inimigo não rouba. Tem pessoas que elas estão tentando lutar sem Deus, estão tentando conquistar as suas bênçãos com a sua própria inteligência, com a sua própria força, com a sua própria sabedoria. Elas conseguem alguma coisa? Podem até conseguir alguma coisinha, não de libertação, cura, salvação, falo das coisas materiais. Está cheio de gente aí que luta sem Deus e está conseguindo alguma coisa, só que por qualquer motivo o diabo faz assim, e toma tudo deles. Então é Deus quem abre a porta? É por isso que eu tenho que aceitar Jesus, por isso que eu tenho que entregar a minha vida para Jesus, para que Jesus possa cuidar de mim. Por isso que eu tenho que me batizar para que os meus pecados sejam perdoados, porque eu por mim mesmo eu não consigo me auto-perdoar. Por isso que eu sou um dizimista e um ofertante, porque eu quero a bênção de Deus, e a Bíblia diz que quando eu trago os dízimos e as ofertas à casa do Senhor, Ele abre as janelas dos céus e derrama as bênçãos dele sobre mim. Mas se eu não trouxer o dízimo, para que Deus cumpra a parte dele, eu tenho que cumprir a minha. Coloca aí Jó 41:11. Nós vamos orar em seguida. Jó 41:11. Se você não fizer a sua parte, não tem como cobrar de Deus que Ele faça a dele. Olha o que diz Jó 41:11. Onde fica Jó? Fica antes do livro de Salmos. Antes de Salmos vem Jó 41, versículo 11. Está escrito assim, Deus perguntando para Jó: quem primeiro me deu
para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. O Jó, se você ler o capítulo 38, 39, 40, o Jó está se gabando. Eu era os olhos dos cegos, eu era os pés dos aleijados, quer dizer, ele carregava os aleijados nos braços, ele guiava as pessoas cegas. Eu era o pai dos órfãos, quer dizer, toda vez que alguém encontrava por aí uma criança que foi abandonada, podia trazer que o Jó criava. Olha que homem bom. Só que ninguém pode se gabar diante de Deus. Você não pode se gabar diante de Deus porque você faz algo para Deus. Não, porque eu larguei tudo e sou um pastor. Eu não posso me gabar disso. Não, porque eu dou dízimo, eu dou oferta. Eu não posso me gabar disso. O Jó está se gabando. Aí Deus aparece e dá uma na orelha dele. Quem primeiro me deu, Jó, para que eu haja de retribuir? Pois o que está debaixo de todos os céus, você está dando alguma coisa para mim, Jó? Você não está dando nada, porque tudo é meu. A água pertence a Deus, o petróleo pertence a Deus, o feijão somos nós que fazemos o feijão nascer? Somos nós? Claro que não. Tudo é de Deus, o algodão, os animais, tudo pertence a Ele. Então, nós não podemos nos gabar jamais de darmos ou fazermos algo para Deus, tudo é dele. E o Jó estava se gabando diante de Deus. É por isso que eu entreguei a minha vida para Jesus, porque eu entendi que sem Ele eu não sou nada, eu não consigo nada. É Ele quem abre a porta, querido. É Ele quem cura, é Ele quem sara, é Ele quem liberta. Então as bênçãos superiores falam das bênçãos que só Deus pode dar. Aí eu te levo no Salmo 127 e eu encerro, eu prometo. Salmo 127, o versículo é o de número 1. Olha o que diz o Salmo 127, vamos ler? Lê comigo. Se o Senhor não edificar a casa, pode parar aí. Se Deus não colocar a mão sobre aquela construção não sai do lugar. Por isso que você tem que ser um dizimista. Eu não estou querendo fazer lavagem cerebral. Quando você dizima, você está dizendo assim: Deus, eu reconheço que tudo que eu possuo foi o Senhor que me deu, e eu estou trazendo só um pedacinho, a 10ª parte para o Senhor, como prova da minha honestidade, da minha fidelidade, da minha gratidão. Porque se Deus não colocar a mão sobre aquela construção, ela não sai do lugar. Se Deus não colocar a mão dele sobre aquele comércio, não sai do lugar. Ele não vai sair do lugar. Se Deus não colocar a mão dele sobre aquele casamento, pode esquecer. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, pode ter segurança armada, pode ter câmera, pode ter o que quiser, em vão vigia a sentinela. Isso fala de bênçãos superiores, bênçãos que só Deus pode dar. Tem coisas na sua vida que é só Deus que pode fazer. E tem coisas que só ainda não aconteceram, porque Deus ainda não colocou a mão dele, e você tem que buscar a Deus para isso. Olha o versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados. Sabe como é que eu traduzo esse versículo para mim? Sabe como é que eu traduzo? Tem pessoas que trabalham em 3 empregos que não vale por um. Mas tem gente que trabalha num que vale por 3. É assim que eu entendo. Inútil será levantar de madrugada e repousar à tarde. Quer dizer, é uma pessoa que trabalha muito. Ou só no emprego, ou talvez em 2, em 3. Inútil será levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão com muito sacrifício, pois assim dá ele aos seus amados sono. Em outras palavras, a quem Deus ama, quem é que Deus ama? Aqueles que guardam a sua palavra, que praticam a sua palavra. A essas pessoas Deus dá o sono, dá um sono tranquilo.
A pessoa que serve verdadeiramente a Deus, ela não perde noite de sono preocupado com dívidas, noite de sono preocupado com o filho que está nas drogas, não. Porque Deus cuida, Deus coloca a mão dele. Então, se eu entendo, para encerrar, se eu entendo que as bênçãos superiores só podem vir da parte de Deus, o que eu vou fazer? Eu vou buscar esse Deus, eu vou me entregar a Deus, eu vou praticar a palavra de Deus, porque é dele que vem a bênção. Amém, pessoal? Quem entendeu? Provérbios 10, 22 diz: a bênção do Senhor é que enriquece. O que enriquece não é levantar de madrugada e dormir tarde, não. É a bênção do Senhor. A bênção do Senhor é que enriquece. E ela não acrescenta dores. Ela não acrescenta dores, ela dá descanso. Vamos falar com Deus?